Hoje nós vamos falar um pouco sobre a misofonia. Bem, parece um nome estranho, né? Mas eu quero deixar claro para você aqui o que significa a misofonia, porque eu quero fazer um paralelo entre a misofonia física e a misofonia espiritual. Pode estar acontecendo a misofonia espiritual e eu quero deixar aí, olha, esse espaço aberto para que você possa deixar nos comentários aí o que você sabe, o que você sabia, ou se você nunca ouviu falar sobre a misofonia. Mas, neste momento, eu quero desejar a você aí a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Esperança às 6. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes. Você ouviu alguns sons no início do vídeo e talvez algumas pessoas ficaram bem irritadas ou sentiram alguma coisa ao ouvir aqueles sons. Existe aí um grande número de pessoas que são sensíveis a certos sons que parece comum, né, para algumas pessoas. A misofonia é real, ela existe, tem tratamento e as pessoas que mais sofrem com a misofonia são as mulheres. As mulheres as que mais têm, né, casos registrados sobre a misofonia, que é a sensibilidade a alguns sons. Aqui diz que a palavra misofonia vem de miso, que significa aversão, e fonia, que significa sons. Então, a misofonia é uma aversão a sons. Aqui diz que a partir do ano 2000, nós passamos a ouvir sobre a misofonia como síndrome da sensibilidade seletiva a sons. Isso atinge cerca de 15% dos adultos no mundo inteiro. 15% dos adultos no mundo inteiro sofrem com a misofonia. Cerca de 150 mil casos diagnosticados todos os anos. Então a misofonia, ela pode ser um problemão para as pessoas que sofrem dessa sensibilidade. Por quê? Porque quando ela está em algum lugar, pode ser em casa ou num restaurante ou num parque e há alguém do seu lado comendo. Então, o som do mastigar, da deglutição, o som do engolir, batidas dos dedos na mesa, batidas de caneta, o som do para-brisa, né, do para-brisa sobre ali o vidro do carro. Esses sons que parecem bobos é totalmente terrível para as pessoas que sofrem com a misofonia, né? Aqui diz que ela provoca sentimentos como raiva, ódio, irritabilidade e até nojo. Isso é um caso especial, tá certo? Então, se você tem esses sintomas, né, você pode estar com essa misofonia aí dentro de você. Então você conhece alguém que quando está do seu lado comendo lhe causa irritação? Bem, talvez essa pessoa seja totalmente natural no que está fazendo, mas para você é algo totalmente terrível, tá certo? Eu preparei um material hoje falando sobre a misofonia, só que no âmbito espiritual. Nós vamos sair agora desse diagnóstico físico e passar para uma situação que pode estar aí sendo facilmente vivida por alguém. Eu quero falar agora sobre a misofonia espiritual. Olha só, anotei tudo, tá aqui, já escrevi tudo e eu quero ler algumas partes para você do que eu escrevi. É curiosamente fácil notar a misofonia espiritual, que pode impedir o avanço da nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Essa misofonia espiritual nos leva a rejeitar, ignorar ou sentir incômodo com certas verdades ou sons que Deus coloca em nosso caminho para nos transformar. Pode ser o incômodo ao ouvir uma mensagem de repreensão, isso pode ser
uma misofonia para você? Você não gosta de ser repreendido, principalmente quando a palavra de Deus é explanada? Ou um desconforto diante de uma verdade bíblica que desafia o meu e o seu comportamento? Ou até desconforto, né? Um desagrado por mudanças que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Então, você ouve a verdade, você ouve alguém falando da verdade contida na palavra de Deus, onde exige que você seja uma pessoa diferente. Isso pode causar um certo som desconfortável para você ouvir. Tal como a misofonia física, quando deixamos que esses incômodos dominem nossos pensamentos, corremos o risco de reagir com resistência ou até mesmo afastamento. Então, você pode estar correndo o risco de estar neste momento sofrendo ao ouvir verdades tão importantes para a sua vida, que exige uma mudança, que exige uma entrega, que exige, sabe, aquele giro de 360 graus. A misofonia espiritual é uma barreira para o crescimento espiritual. Presta atenção nisso, pois nos faz resistir a qualquer coisa que ameace nossa zona de conforto. Nós estamos acostumados com a nossa vida da nossa própria maneira, mas Deus tem sempre algo melhor para nós. E quando você ouve ou quando você lê a palavra de Deus e percebe que você precisa dar um passo a mais, isso pode ser desconfortante. A mudança dói, eu sempre falo nisso, né? Aqui diz mais assim, eu anotei. Podemos nos sentir incomodados com mensagens sobre perdão, é muito complicado, é difícil, acaba, sabe, como um som muito ruim. Humildade ou dedicação ao serviço. Esses temas tocam em áreas que muitas vezes preferimos manter ali quietinhas, intocadas. Contudo, ignorar esses sons pode nos manter parados, espiritualmente esgotados, estagnados e, em alguns casos, até nos levam ao fracasso. Então é importante prestarmos atenção nisso. Talvez o som da mastigação, da respiração, do bocejar, do beijar não incomode você. Então você não tem a misofonia física, mas talvez ouvir sobre você tem que perdoar, você tem que abrir mão, ou você tem que mudar, ou você tem que se arrepender, ou você tem que entregar sua vida a Jesus, cause aí algo irritante em você, que lhe incomode, que lhe dá um desconforto ao ouvir, ou tal você seja levado a rejeitar isso. Isso é uma misofonia espiritual e você tem que cuidar disso. Na verdade, você, eu também, nós também, né? Todos nós. Olha só o que eu anotei aqui. O apóstolo Paulo nos exorta lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o seguinte, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Aqui, o apóstolo, ele fala do perigo de só ouvirmos aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, rejeitando tudo o que nos desafia a crescer. Então, existem verdades aqui que você pode não gostar de ouvir, mas o pregador, o mensageiro, a igreja tem que pregar. Está aqui. É muito bom ouvirmos sempre sobre coisas boas, é muito bom. Mas olha, existem coisas que você precisa ouvir porque Deus quer resgatar, quer salvar, quer restaurar. Por mais que seja desconfortável, ainda é muito importante ouvir. E eu quero encerrar dizendo que pessoas com essa sensibilidade, né, a se irritar ou a se incomodar com a verdade, precisam de uma transformação, precisa passar por um processo com o Espírito Santo para serem aí transformados completamente. Que possamos então aprender a lidar com essa misofonia espiritual, a aceitar a palavra de Deus, mesmo quando ela nos desafia,
é a chave para o avanço espiritual. Ao invés de fugir do que nos incomoda, que possamos acolher essas mensagens e aprender com elas, permitindo que Deus trabalhe em nossos corações. Afinal, Ele não quer nos acomodar, mas nos moldar segundo a sua imagem e a sua vontade. Que Deus abençoe você cada dia mais. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá bom? E que você seja aí abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelas verdades que muitas vezes incomodam, mas é necessária e importante para todos nós. Que a verdade continue sendo pregada, que a palavra de Deus continue sendo aí anunciada e que todos nós possamos nos acostumar e assim de um modo muito especial nos entregar ao Senhor completamente, seja por meio do batismo, por meio de uma decisão, seja por meio, ó Deus, da mudança que o Senhor exige que passemos, que nós possamos estar, ó Deus, aptos a viver essa verdade sem ser incomodados. Nós pedimos a bênção do Senhor, seja com essa pessoa que está orando comigo agora, em nome de Jesus.